Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho. Veja agora os destaques de hoje. 2 ciclones em uma semana. Deslizamento de terra provoca morte em Caxias do Sul. Pelo menos 10 rodovias estão interditadas ou parcialmente bloqueadas na Serra. Com a chuvarada, os rios continuam subindo. Em Lajeado, no Vale do Taquari, 40 famílias estão desabrigadas. O rio está 15 metros acima do nível normal. Ao vivo, a previsão do tempo com a meteorologista Estael Cias. Depois da chuvarada, o que vem pela frente? Quais são os efeitos do ciclone extratropical? E ainda, o depoimento assustador da motorista de transporte por aplicativo sequestrada em Porto Alegre. 3 pessoas são procuradas por envolvimento do crime. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde já está no ar. Olhem essas imagens aí. Olhem só, prestem atenção que a gente vai mostrar para vocês a criatividade dos criminosos em meio à pandemia. Com a restrição de visitas nos presídios, olhem só como que os detentos recebem drogas dentro da cadeia. Olha aí, dentro do gesso. Eles usam a criatividade da maneira como podem. Olhem só, eles abrindo o braço de um rapaz e a droga toda escondida ali. Até na sola do tênis também tem droga. Olha só, tirando o gesso e a droga toda escondida ali, mostrando ali um pacote de cocaína. E tem também, a gente mostrou ali, uma bolinha de tênis. Até isso eles fazem em meio à pandemia. E tem uma grande quantidade, olha aí, ó, a bolinha de tênis, repleta de drogas. Esta é a criatividade, reportagem exclusiva que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. E teve um aumento comparado com o ano passado, um aumento este ano justamente em meio à pandemia. Daqui a pouco a reportagem exclusiva, a gente vai para um rápido intervalo e já volta com muita informação. Nós vamos falar sobre a chuva, a previsão do tempo, problemas muito graves na região da Serra por causa da chuva. Tivemos alagamentos e ainda tem alagamentos na região dos vales também. Teve deslizamento de terra em Caxias do Sul com a morte de um homem de 34 anos que ficou soterrado. Nós temos alagamentos aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco trazemos e atualizamos todas as informações. É rapidinho. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora 11 horas e 41 minutos. Eu tenho um recado importante para vocês, é um recado do governo federal. O combate ao coronavírus é tarefa de todos. Aí tem gente que pergunta, mas o que o governo está fazendo? E eu vou falar. O governo federal está investindo mais de 400 bilhões de reais no combate aos impactos do coronavírus. Tudo para trazer mais proteção para você e para milhões de brasileiros. Mas é preciso que você também faça a sua parte. Siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde e lave sempre as mãos. Tenha sempre um álcool gel por perto. Isto é fundamental. Tem que usar máscara também. Vai sair de casa? Já coloca a máscara. Eu tenho a minha sempre guardada, só aqui no ar conversando com vocês que eu não uso. Por isso, a participação de todos é muito importante. Vamos superar esse desafio. O cuidado com o Brasil e com os brasileiros continua. Se quiser saber mais, é só acessar gov.br/proteger vidas e empregos. Muito bem, 11 horas e 43 minutos. Gente, olha só essa imagem. Ontem à noite, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, o carro fazendo a curva e, de repente, cai no Arroio Sarandi. A imagem é assustadora, chovia muito forte. O motorista, vejam que o carro chega a balançar. O Arroio Sarandi é um problema antigo na Zona Norte de Porto Alegre. Vai ali o carro, ele não consegue ver por causa da chuva forte e principalmente porque tinha muita água na pista, ele se perde e cai. É um morador de Cachoeirinha, ele estava indo para Cachoeirinha, estava indo para casa quando aconteceu isto. E olha a sorte dele, ele tentou sair muito rapidamente do carro, porque vejam que o carro virou. E aí teve um senhor que foi auxiliar ele. Foi auxiliar porque ele quebrou a janela, o vidro do carro, e aí sim que a água começou a entrar de maneira muito rápida. Aí um senhor que é morador ali perto colocou uma barra de ferro, conseguiu resgatá-lo.
Ainda bem que ele não ficou ferido, mas como disse esse senhor, ele nasceu de novo. Eu repito, isso foi ontem à noite, aí por volta de 18 horas e 48 minutos, o carro que ele diz que ele não viu, estava chovendo muito e essa água acumulada praticamente juntou com o nível do Arroio Sarandi e ele não viu. E na hora de ali fazendo a curva, ele, olha só, que susto e o perigo para esse motorista Glauco Paz. Tu imagina o desespero, porque a correnteza estava muito forte. Tanto é que o carro, ele fica sacudindo, ele fica boiando e o desespero desse homem para sair de dentro. Imagina, e dá para ver na imagem que o carro depois é levado pela força da água, quebra ali uma passarela, uma pequena passarela que tem ali, né? Eu imagino que tenha sido realmente um problema de visão, de não ter localizado exatamente Chovia qual forte. era a divisão ali, né? Exatamente. O nome da rua eu tenho aqui, viu, André? Diga. O nome da rua é o seguinte, ó. É no bairro Sarandi e a rua Cezefredo Dias. Eu não conheço exatamente o bairro Sarandi, mas imagino que seja uma rua de bastante movimento. É uma rua relativamente larga aí, ó. Só que ele não deve realmente ter enxergado que ali havia este córrego. E então, quando caiu já a roda da frente, ele não conseguiu mais retomar, não tinha como. O peso, né, a força da gravidade, o peso do carro já levou automaticamente o veículo para dentro da água. E que baita susto, hein, Meu André? Deus. E olha, uma semana atrás, com aquela chuva que começou na segunda-feira, também diversos carros ficaram parados por causa do transbordamento do Arroio Sarandi, que, olha, infelizmente é muito difícil de conseguir uma solução para esse Arroio Sarandi. Deveria ser feita uma obra muito extensa, com bombeamento de água, mas a quantidade de chuva que caiu ontem, que também caiu lá na segunda-feira, quando a gente teve o ciclone Bomba, foi uma quantidade muito rápida em pouco tempo. A água não escoava, não descia. E aí, então, a gente percebe o susto que levou este motorista. Repetindo, para quem chega agora, faltam 15 para o meio-dia. O SBT Rio Grande está mostrando os problemas causados pela chuva, pelo ciclone extratropical, exatamente uma semana depois do ciclone Bomba, trazendo transtornos para muita gente. Inclusive, nós temos uma cobertura completa, previsão do tempo, a meteorologista Estael Cias está com a gente aqui. Vamos atualizar, tivemos uma morte na Serra também, estradas bloqueadas, há diversos desvios, né? Aí o desmoronamento de uma residência, 2 pedras caíram sobre uma casa onde estavam 3 pessoas. E aí, infelizmente, esse homem de 34 anos não conseguiu sair, ficou preso e morreu. Também foi ontem à noite, que choveu muito, né, Glauco? Choveu muito. E ainda sobre este caso do carro aí, claro que a preocupação imediata foi salvar quem estava dentro do carro. A gente tem até a informação de que não era apenas uma pessoa, havia também um acompanhante, mas a preocupação foi ali fazer o salvamento. E o carro se foi, André. O carro foi levado pela força da água e só foi localizado e retirado hoje pela manhã. Lembrando que o acidente aconteceu ontem por volta das 7 horas da noite. Agora, tu imagina o susto, porque assim, ó, ele chega na beiradinha ali, Glauco, a gente vai olhar a E imagem não tem o que fazer novo. mais, né? Não, e ele vai direto para a água, ele perdeu ali a roda direita da frente, ficou, né, em falso. Olha ali, ó. A roda cai e ele já vira. Me parece que ele tentou, ele parou, ele percebeu que já estava no valo, mas não tinha mais o que fazer, né? E a gente observa também a água acumulada. Além de chover forte, ali na parte mais à direita do vídeo, bem onde está o carro, tem muita água acumulada. Repetindo, esse motorista foi salvo por pessoas que estavam ali. Um senhor ajudou a sair do carro. Quando ele quebrou o vidro, imagine, tu quebra o vidro, a água entrou com uma pressão muito grande. O para-brisa também poderia estar embaçado, o que prejudicou a visão dele à noite com chuva. O que significa tudo isso? Que cada vez mais o motorista tem que ter atenção, né, num momento como esse. Imagine a dificuldade desse homem indo para casa, indo para a Cachoeirinha e enfrentar o que enfrentou. Foi salvo por um senhor que ainda bem que estava por perto, senão teria sido muito difícil ele conseguir sair pelo vidro, Glauco. E imagina a altura da água. A gente está falando de um carro que pesa em torno de 1 tonelada. Você viu que ele caiu ali e saiu boiando como se fosse um carrinho de plástico, né? E ele vira, e se a gente observar, a parte do motorista já ficou submersa. Imediatamente que caiu na água, ele ficou todo com as 4 rodas para cima. Olhem só, ele vai cair. Meu Deus, que susto, que desespero para sair de dentro do carro numa hora dessas. Conseguiu sair porque com o carro fechado ainda não tinha entrado água.
não ia conseguir abrir a porta. A pressão é muito grande. E a força da água ainda, né, pressionando contra a porta, porque exatamente a correnteza vem na direção contra a porta. Dos males, o menor. Imagina se tem criança dentro do carro. Aí é desesperador, desesperador. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse e também de outros incidentes e a morte lá em Caxias do Sul de um homem de 34 anos por causa do deslizamento de duas pedras. Está na hora da gente falar sobre a previsão do tempo. Muito bem, Estael Cias. Bom dia, Estael. Olha, uma coisa eu digo, Estael, quem nos acompanha aqui no SBT já sabia, né, com bastante antecedência, porque nós vínhamos alertando, né, a Metsul já estava acompanhando e fizemos esse alerta da quantidade de chuva que não foi pouco, Estael. Olha, uma quantidade assustadora que se acumula com o que caiu semana passada. Exatamente. A gente alertou muito já na semana passada, falando que o ciclone bomba já tinha trazido destruição em razão do vento, mas muita chuva em áreas do centro e norte do estado, onde estão as nascentes dos principais rios do Rio Grande do Sul. E essa segunda onda de chuva volumosa, com acumulados que passaram de 240 milímetros lá em Santo Cristo, é quase um mês e meio de chuva em poucas horas, não chegou a 48 horas de chuva em Santo Cristo. Santa Rosa também com 200 milímetros, região ali de Passo Fundo, com 180 milímetros, Vacaria, Bom Jesus, com 180, 190 milímetros, chuva de um mês e meio em poucas horas, depois de um período chuvoso, e a gente falava, o nível dos rios já está alto. O problema dessa chuva volumosa é encontrar um cenário vulnerável, um cenário de risco que já se desenhava da chuva da semana passada, e aí a gente vê cenas assustadoras. Aqui a gente tem os acumulados, Santa Rosa com 215 milímetros, Serafina Correia, região importante aqui da Serra Gaúcha, com 171 milímetros, Maquiné, 143, Passo Fundo, 170 milímetros, Porto Alegre, região metropolitana, de uma forma geral, teve acumulados acima de 100 milímetros, Porto Alegre, como exemplo aqui, de 125 milímetros, e Santo Cristo, maior acumulado lá na região. Agora, Estael, a gente observa que a chuva, ela se concentrou da metade norte para cima. Exatamente, é do centro para o norte do estado. E aqui a gente tem os principais rios da região metropolitana. Nós temos aqui o sistema Taquari-Antas, que vai justamente na região do Vale do Taquari. A bacia do Rio dos Sinos começa lá em Caraá, no Paranhana, e vai se desenhando mais ou menos nessa trajetória até desaguar aqui no Guaíba. A região do Jacuí, que é um rio importante também que corta o centro do estado, ele começa aqui em Dona Francisca, na região ali do Alto Jacuí, e vai descendo e vai desaguar onde? No Guaíba também. E 70% da vazão do Guaíba é resultado aqui da bacia do Rio Jacuí, que corta a região do Vale do Rio Pardo, que já tem também transbordamento de arroios, açudes importantes daquela região. Então, e aí, sem falar o Rio Uruguai, que começa lá no norte do estado e vai contornando todo o oeste do Rio Grande do Sul, que também recebeu muita água, porque choveu, André, do centro para o norte do estado, a gente vê aqui nos acumulados, mas também choveu no sul de Santa Catarina. Santa Catarina também teve situações drásticas lá acontecendo ontem, arroios, rios, deslizamentos também. Então, toda essa região contribui para a bacia do Rio do Uruguai e os principais rios aqui do sistema. Aquela imagem ali, eu acho que é do rio, no Rio das Antas, né? A ponte, e que não é que a ponte é a ponte ali de Veranópolis. Não é que o rio encostou na ponte, né? É importante chamar atenção para isso. Aí, ó, é que caía tanta água, né, da encosta, que ela passou por cima, né, da ponte. Né? Passou por cima da ponte. Acaba varrendo, destruindo até parte da ponte, né? Bom, e por isso nós vamos até Caxias do Sul conversar com o Guilherme Fadanelli. Ao vivo tem informações ontem, infelizmente, a morte, né, Guilherme Fadanelli, de um homem de 34 anos no deslizamento de pedras, né? Oi, André. Bom dia, Estael, a todos que nos assistem. Pois é, nós estamos aqui no bairro Mariane, que fica na zona oeste de Caxias, onde infelizmente aconteceu essa morte. O desmoronamento foi por volta das 7 horas da noite naquela casa ali, André, que a gente vê com as duas janelas abertas e que inclusive ela está inclinada para frente. O que aconteceu? A vítima, o Jason Maximovitz, de 34 anos, ele estava dentro da casa com a companheira dele e o filho. Eles estavam dentro da residência quando uma pedra desmoronou do paredão que fica bem atrás da casa. A gente consegue mostrar ali
aqui da Destruiu rua, obviamente tudo, porque hein? a área está isolada, mas realmente destruiu a parte da metade para trás da casa, porque a pedra é muito grande, André, e ela avançou para dentro da casa, então ali naquela área está tudo destruído. É uma pedra muito grande, inclusive uma segunda pedra caiu e ela está apoiada nessa primeira. Ou seja, se continuar a chuva, pode ter ali mais uma movimentação dessas pedras e quem sabe até destruir o restante dessa casa. Os bombeiros chegaram a vir aqui, então, para atender essa ocorrência. André, a Defesa Civil também veio. A mulher dele e o filho conseguiram sair, né? A mulher ficou soterrada, mas teve apenas escoriações leves. Mas o Jason ficou cerca de 4 horas soterrado e não conseguiu se salvar. Acabou morrendo aqui mesmo, infelizmente, essa morte, né, causada pela chuva. E aí tá tudo isolado agora, porque essa é uma área que deve ser agora uma área de risco, né? Porque a gente tá com... chove nesse momento aí na serra? Agora tem uma garoa bem leve, André, e é importante a gente mostrar de novo essa área aqui para vocês entenderem. É uma área que é um morro que tem aqui atrás, aqui essa rua, na verdade, ela tá bem na metade do morro, é como se fosse um recorte, sabe, André? E aí aqui é um escoamento da água para o Rio Tega, que fica na parte de baixo, ou seja, essa área aqui tem muito mato, tem também muitas pedras ali e é uma área onde desce muita água. Então, isso também acaba contribuindo para essa situação. O importante é mostrar, André, principalmente que essa área aqui, esse terreno que está isolado, um dos proprietários chegou a fazer um pedido na prefeitura para que fosse dada uma solução para essa questão das pedras, porque, segundo eles, já fazia muito tempo que essa pedra ameaçava cair. Infelizmente, acabou ocorrendo ontem, porque o solo está muito encharcado aqui na região. Esse é o alerta que a Estael já fazia há dias atrás pelo volume de água que estava caindo, né? Somado ao que caiu semana passada, um risco muito grande de deslizamentos e, de fato, se comprova em outras rodovias aqui pelo estado. Agora, a pergunta que a gente faz, Guilherme, se o morador dessa casa, ele ia na prefeitura solicitar uma providência, significa que é uma área regular, então? O proprietário da área disse que adquiriu esse terreno, enfim, a gente não tem essa informação oficial se realmente é uma área, né, com escritura e tudo mais, mas o proprietário da área disse que comprou esse terreno de uma outra pessoa e acabou construindo aqui a casa. É um terreno, André, inclusive, que morava 3 famílias. Sim. 3 famílias moravam nessa área aqui e a família do Jason é que ficava na parte de cima, mais nos fundos do terreno, que acabou, então, sendo atingida por essas pedras. E por pouco que não derruba essa casa aí, que a gente vê que tem essas colunas aí de concreto, que também está interditada agora. Quantas casas interditadas aí, Guilherme? Aqui a gente tem, na verdade, assim, são 2 terrenos, André, interditados, mas são mais moradias, né? Nessa casa aqui que você vê, por exemplo, né, com esses pilares aqui na frente, são 2 moradias na parte superior e uma moradia na parte de baixo. Aqui também tudo interditado, porque lá tem muitas partes da casa que desmoronou, elas ficaram encostadas nessa residência ao lado. Então, ela também está interditada porque há risco, né, de novos acidentes e desmoronar também essa casa ao lado. Está tudo interditado, as pessoas já foram retiradas das casas. Tá, Guilherme, continua aqui com a gente. Nós vamos agora até a Defesa Civil. Aqui, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que está monitorando a situação em todo o Rio Grande do Sul. A colega Luciane Coleman traz para a gente informações, né, Lu? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, eu estou aqui na Defesa Civil do Estado, aqui na sede em Porto Alegre, onde eles estão acompanhando a situação em todas as regiões, todos os pontos do estado atingidos por esta chuva, né, causadas por este ciclone extratropical. Aqui as informações do último boletim da Defesa Civil, que foi divulgado às 11 horas da manhã. Claro que eles ainda estão contabilizando prejuízos, pessoas afetadas, desabrigadas, mas por enquanto aqui, ó, André, quase 500 pessoas atingidas, desabrigadas ou desalojadas. E neste boletim a gente tem 10 municípios. Muita coisa lá no Noroeste, Vale do Taquari, Serra. E aqui do meu lado está o Coronel Rodrigo Dutra, que é o subchefe aqui da Defesa Civil do Governo do Estado, aqui do Estado, e que vai poder, então, explicar um pouquinho melhor, né, Coronel, como é que está a situação. Porque eu sei que as equipes de vocês estão na rua, estão em várias cidades, ajudando moradores, contabilizando prejuízos. Onde hoje o foco está, né, do trabalho da Defesa Civil? Bom dia.
Bom dia. É exatamente isso. Nós temos duas intercorrências de ciclones em 7 dias atingindo o estado nas mesmas regiões. Então, não sei se consegue enxergar aqui no mapa. Essas instabilidades elas entraram pela fronteira noroeste, nessa região aqui do estado, cruzaram toda a região norte em direção sudeste e promoveram efeitos muito fortes de chuva nessa calha norte do estado, no evento do dia 1º e no evento de ontem e de hoje, e depois promoveram eventos muito fortes de ventos na região do litoral e na faixa da região metropolitana e da Serra. Essa acumulação de grandes volumes de chuva e de ventos muito intensos, ela trouxe na semana passada 21 municípios à condição de emergência. E, neste momento, nós temos 10 municípios em situação de emergência, em ocorrências de emergência, com maior gravidade neste momento agora na bacia do rio Taquari, onde em Lajeado e Estrela o rio permanece subindo. Nós já temos mais de 140 pessoas em abrigo municipal no município de Lajeado. As nossas equipes estão no município neste momento, o rio continua subindo e se estima que pode chegar próximo a 300 pessoas até o final do dia de hoje. É o ponto mais crítico do estado neste momento. Além disso, né, Coronel, a gente estava aqui avaliando que há muitas rodovias que estão bloqueadas ou parcialmente ou totalmente. Porque a André, até a própria Stael, ela sempre fala, né, que a terra já estava muito encharcada já por causa do ciclone da semana passada. E aí veio muita água novamente em um dia, ou seja, um volume muito grande em um curto período de tempo. E por isso a gente teve registro de várias quedas de barreira, de deslizamentos, né, Coronel? Essa condição que atingiu as rodovias, né, essa erosão muito forte, devido ao volume de água e velocidade com que essa água se desloca. E, de novo, em 7 dias, 2 ciclones, é algo que é trágico, mas é esperado diante de um volume muito grande de chuva. É o caso, por exemplo, dessa tragédia que nós tivemos ontem em Caxias, com um óbito pelo mesmo motivo. Volume muito grande de água, velocidade de erosão muito forte, muito rápida do solo, ocasionando deslizamentos com projeção de pedras, de outras partículas naturais, né, que ocasionam nas rodovias a interrupção do deslocamento e nas cidades pode ocasionar danos mais severos. O senhor tinha um levantamento, né, mais atualizado, havia 12 pontos, viu, André, de rodovias com bloqueios ou parciais ou totais, mas claro, né, que as equipes tanto do DAER como da Polícia Rodoviária estão trabalhando dentro do A informação possível. que nós tínhamos às 10 da manhã do comando do corpo do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar era de 12 pontos com 12 rodovias do estado tiveram alguma interrupção ao longo deste evento. E desses 12, 4 permaneciam às 10 horas com um bloqueio total. Algumas delas já tinham sido liberadas e outras estão com bloqueios parciais. Coronel, acho que o André tem uma pergunta para o senhor lá no estúdio. Na verdade, o Fadanelli tem de Caxias do Sul uma pergunta, mas só para atualizar da Polícia Rodoviária Federal, que publicou agora há pouco no Twitter, assim, atualização rodovias federais, tá? São 3 pontos que permanecem ainda com restrições devido à queda de barreira. Atenção, Bento Gonçalves, no quilômetro 202, na BR-470, tem interrupção parcial. Em São Marcos, no quilômetro 129,5, BR-116 com bloqueio total. E em São Marcos, no quilômetro 99, BR-116, também com as faixas interditadas. Portanto, 3 pontos ainda com restrições devido à queda de barreira em rodovias federais. Guilherme Fadanelli tem uma pergunta. A nossa pergunta diz respeito aqui da Serra em relação lá ao município de Veranópolis, né? A gente tem 2 questões. Tem a questão da ponte do Rio das Antas, né? Que teve muito acúmulo de água que desceu do morro. Na verdade, não foi o rio que subiu, mas muita água que desceu e acabou danificando parte da ponte. E a gente também tem uma outra questão, que é a ligação de Bento com Cotiporã, onde aquela ponte também fica submersa sempre quando o rio sobe. São questões aí que exigem muito cuidado, né, Coronel, com relação a essa água acumulada. Por quanto tempo ainda fica essa situação? A água continua ainda, o efeito da onda de cheia nos rios, né, que é diferente do que tu estás narrando, que é a água que desceu da encosta, a água do rio ela continua subindo ainda nas próximas 48 horas. Essa é a nossa estimativa. Com relação aos deslizamentos de encosta e a interrupção das rodovias,
o órgão adequado para prestar essa informação sobre tempo de resposta, sobre avaliação de engenharia e possibilidade de recuperação ou não, é o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, que quando tem essas emergências envia os seus técnicos para que possa, com maior clareza, trazer informação sobre a liberação ou não da rodovia. Nós temos contatos com o DAER permanente, mas para a resposta às emergências. Nós não teremos condições de dizer agora o tempo Coronel, estimado para a liberação dessas rodovias. Coronel, eu tenho aqui só uma informação rápida também da Polícia Rodoviária Federal, publicou há pouco, trânsito liberado totalmente na divisa de Veranópolis com Bento Gonçalves, quilômetro 193, na ponte onde houve o alagamento. Gente, deixa eu só fazer uma interrupção, só para fazer um registro aí em Caxias do Sul, Guilherme. Essa casa que está atrás de ti, interditada, tem um cãozinho que está atrás do Guilherme, que deve ser o cão que pertence à família. Eles estão se aproximando e esse cãozinho já estava antes ali querendo entrar e a casa está interditada. Foi onde morreu ontem à noite no deslizamento. Olha aí, ó, ele está tentando entrar desesperado. Tá angustiado, Angustiado, o cãozinho, olhem só esse registro. Eu acho que a família não está interditada a casa. Olha só o cãozinho. Foi nessa casa que teve um deslizamento ontem à noite, né? E infelizmente morreu um homem de 34 anos. E a esposa dele, a companheira e o filho dela conseguiram, né, se salvar, foram encaminhados para o hospital, mas passam bem. Queria só fazer esse registro, cãozinho desesperado para entrar em casa. Lu, pode continuar daí. Então, nós temos a confirmação da polícia, a liberação daquele trecho nessa ponte sobre o Rio das Antas, que, como disse o coronel, não foi a cheia do rio que atrapalhou a circulação, mas a água que descia da encosta. Sim, pois é, André. Agora, eu acho que vale um alerta aqui do coronel referente a, por exemplo, estradas que estão inundadas, pontes que estão submersas, né? Muito cuidado para os motoristas. Há uma informação, por exemplo, da imprensa ali no Vale do Taquari, ali em Colinas, na RS 129, que um motorista estaria desaparecido, teria tentado passar uma parte inundada e estaria desaparecido. A gente ainda está em busca de confirmação dessas informações, mas eu acho que vale o alerta, né, coronel, para evitar passar numa área inundada. Nunca se sabe se tem um buraco, uma depressão, e daqui a pouco o carro pode ser levado, né, pela água. Sim, essa é uma orientação que nós sempre emitimos no caso de chuvas muito intensas, né? Melhor é não se evitar deslocamentos, né? Porque hoje mesmo aqui na região metropolitana, em Porto Alegre, nós tivemos 2 ou 3 ocorrências de carros aí que praticamente ficaram submersos, porque a pessoa vem transitando, enxerga a lâmina d'água, não consegue visualizar um buraco, uma depressão, ou até mesmo a falta da pista, ou a falta da ponte, e aí pode acontecer tragédias, né? Então, realmente, é desaconselhável qualquer tipo de deslocamento a pé, ou por veículo de tração animal, ou por veículo automotor, no caso de rodovias, pistas, ou qualquer possibilidade de locomoção onde eu não enxergue a rodovia. Coronel, a gente está mostrando... Tem uma pergunta lá do André. A gente está mostrando a imagem, enquanto que o coronel fala exatamente o que aconteceu ontem à noite aqui no Arroio Sarandi, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. O motorista que está vindo para Cachoeirinha, ele provavelmente com a chuva, com o vidro embaçado, ele não conseguiu perceber o limite da rua com o arroio e o carro caiu no arroio. Ele foi socorrido por pessoas que estavam ali perto e por muita sorte, porque o carro ficou submerso de maneira muito rápida porque chovia muito. Eu tenho uma pergunta para o senhor do colega Glauco Paza. Glauco. Boa tarde, um prazer falar com o senhor. Eu só queria saber, em relação a este momento que a gente vive de inundação, ele não é excepcional. As pessoas que moram em regiões ribeirinhas já passaram várias vezes, normalmente já passaram várias vezes por isso. É possível se fazer alguma coisa de prevenção dentro do que já está acontecendo? E eu explico. Pedir para que essas pessoas que vão ser atingidas, por quê? Porque a água ainda está baixando, para elas saírem de casa, ou essas pessoas se negam, subcomandante? Olha, isso também é uma consequência natural sempre que há um evento climático extremo relacionado a chuvas. Veja que a Defesa Civil do Estado emitiu alertas anteontem e ontem novamente, avisando as pessoas sobre os grandes volumes de chuva e sobre a necessidade de buscar proteção. Via de regra,
o morador, ele sabe quando mora em uma área alagada ou não. Muitas vezes essas áreas não estão nem sujeitas à ocupação humana, quer dizer, são áreas irregulares, na grande maioria dos casos. E, em outra mão, são pessoas que estão em áreas irregulares porque não têm recursos, condições financeiras de estar em áreas melhores. Ou seja, o pouco patrimônio que elas têm é cuidado com muito zelo. Ela não quer se afastar, ela não quer perder o pouco que ela já tem. Então é uma situação desesperadora, porque a Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros Militar, que são os primeiros interventores nesses casos, fazem todos os esforços, nós aqui fazemos todos os esforços no sentido de emitir os alertas antecipados, mas o que tu te referes é sim uma verdade. Em vários casos nós temos dificuldades de remover as pessoas de dentro de áreas de risco com a ocorrência já em andamento. De forma preventiva, ou seja, avisar que a água vai chegar, isso é feito, mas em muitos casos não há uma resposta adequada. Coronel. E a consequência é essa. Nós temos depois casas perdidas e as pessoas indo para abrigos. Coronel, acho que tem muita gente querendo ajudar e nós vivemos um momento de pandemia. E aí a grande dúvida, como fazer para ajudar? Como colaborar com a Defesa Civil da sua cidade ou do seu município? Qual é a orientação da Defesa Civil do Estado? Bem, primeiro, eu acho que há uma questão que é bastante importante ser dita, né? Na composição dos abrigos. Por exemplo, agora nós estamos estimando que chegue a 300 pessoas até o final do dia em Lajeado. Então, além da composição do abrigo, nós estamos enviando lá para Lajeado máscaras de proteção facial, álcool gel, luva, sabonete, todo um cuidado adicional com a higiene, além da questão já da perda do patrimônio e da saída de casa, em razão da pandemia. Nós não temos indicado às pessoas que se movimentem, que saiam de casa para fazer doações. A campanha do agasalho do Estado do Rio Grande do Sul ela está em funcionamento nos seus pontos de coleta fixos, que em Porto Alegre na rede de supermercado Zafari, nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar e nos quartéis da Brigada Militar. No interior do Estado, também nos quartéis da Brigada Militar, nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar e na sede da Prefeitura Municipal, além das unidades do SESC. Esses são os locais adequados para prestar qualquer tipo de suporte. A necessidade, neste momento agora, principal seria de agasalhos e alimentos, diretamente na sede dos municípios. Lembrando que aqui em Porto Alegre, nós temos um drive-thru permanente de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, ali na Borges de Medeiros. Basta passar por ali, não precisa descer do carro, o nosso pessoal recolhe o material donativo, leva para a central de doações e a nossa cadeia logística faz esse donativo, o alimento ou o agasalho, chegar em qualquer ponto do estado. Agora, inclusive, Coronel, os agasalhos passam por uma quarentena, né, Coronel? Porque em momentos de pandemia eles acabam ficando em quarentena, né, para evitar, enfim, a contaminação pelo coronavírus. Eu só queria que o Coronel fizesse um alerta aqui, que antes a gente estava conversando, o telefone dele não para de tocar, em relação aos rios que seguem elevando, porque aqui nesse boletim das 11 horas, André, a gente tem alguma coisa aqui de Serra, a gente tem alguma coisa aqui do Vale do Paranhana, Rio Caí, mas ele estava me dizendo aqui que vários rios começam agora a encher, ou seja, eles sentem o efeito, né? Na verdade, depois, baixo, ou seja, chove muito lá, exato, na serra, na parte mais norte, e essa água vai descendo, né, Coronel? Então, agora, quais áreas e rios, bacias que estão em alerta nesse momento, ou seja, nível dos rios subindo? Bom, nós recebemos as informações de triangulação com a sala de situação da Secretaria do Meio Ambiente e no último boletim, os rios Taquari e Caí já estão em inundação, nós temos pessoas já fora de casa. Ali Lajeado, enfim. Exatamente. Um alerta para o rio dos Sinos, na estação Campo Bom. O nível desse rio médio é de 2 metros, ele está com 6,4 nesse momento. O rio Gravataí também está com 4,5 metros de uma média que seria de 2 metros. O rio Ijuí está com 9,5 metros e uma média que seria de 1,5 metro. Nossa. E o rio Guaíba está em elevação, mas não nos traz preocupação agora, porque é uma bacia mais larga, ela tem uma vazão maior. Esses seriam os maiores problemas hoje no estado. Ou seja, a gente deve ter efeitos aqui na região metropolitana e Vale dos Sinos ao longo do dia, talvez até amanhã. Nas próximas 48 horas,
ainda teremos efeitos da onda de cheia, da chuva acumulada nos últimos 7 dias. E tem mais o do final então, de semana. Muito obrigada. Né? Você tem mais alguma pergunta, André? Não. Agora, depois a gente vai falar com o Estel, porque a gente vai ter a chuva no final de semana. Mas o que eu acho importante, e a Defesa Civil deve estar fazendo isto, é alertar essa população aqui dos vales, porque a gente vai ter problema com eles mais adiante, né? E certamente, então, a Defesa Civil deve estar avisando essa população para que saia de casa. Mesmo que, por outro lado, a gente diz para as pessoas não saírem de casa por causa da pandemia, mas é um momento de que as prefeituras façam, né, esse equilíbrio e que coloquem essas pessoas num local seguro, porque a gente vai ter essa água descendo e vai trazer mais problemas para cá, isso é uma certeza. Obrigado, Lu, obrigado aí o Coronel Rodrigo, né? Obrigada. Muito obrigado aí pela participação com a gente. Estael, a gente agora vamos falar dessa projeção, acho que ela é bem importante. Nós não tivemos vento ainda. Olha, Porto Alegre, a gente olha, temos como botar uma imagem ao vivo, assim está Porto Alegre nesse momento. Porto Alegre. Está enxergando aí, acreditem. Glauco? Está enxergando Porto Alegre? Estou enxergando, sim. Te apresento essa Porto cidade Alegre. de Porto Alegre, essa a umidade está aí. muito alta, não teria como. A temperatura está baixando, nós temos temperatura abaixo de 10 graus lá na fronteira oeste. Então, temperatura baixando com muita umidade, cerração forte que a gente observa agora, não só na capital, mas em vários pontos aí do Rio Grande do Sul. Então, o ar está saturado de água. Isso é água virando vapor. O Guilherme Fadanelli, que está em Caxias do Sul, a gente está nesse momento, meio-dia e 15, meio-dia e 14 agora, o Fadanelli está na frente da residência que ontem, no final da tarde, 2 pedras desabaram, infelizmente matando um homem de 34 anos e matando também, matando esse homem de 34 anos e ficou ferida a companheira dele e uma criança, mas eles estão bem, né, Guilherme? Eles estão bem. Sim, também, André, a mulher teve apenas umas escoriações leves, passa Certo. bem, sem nenhum problema, tanto ela quanto o filho. Agora, tem outros problemas aí na Serra. A gente já falou que tem 3 pontos de bloqueio agora, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Mas é importante, Guilherme, tu que estás aí na região, circulas pela região também, para tu nos relatar o perigo, porque tem muitos locais que, infelizmente, eles estão ali prontos para ter desmoronamentos. Isso a Estael já vinha alertando, né, Eu só posso até fazer um Estael? parênteses aqui, porque mesmo não chovendo mais agora, vai chover, porque tem a circulação do ciclone, períodos de chuva ainda vão acontecer na Serra, não com a intensidade de ontem. Mas em situações de escorregamento, de deslizamento de terra, aqui a gente tem imagem de satélite, olha, veja, o movimento é uma frente fria associada a um ciclone, então a gente vê esse movimento, ainda tem nuvens mais carregadas chegando à Serra, vai ter períodos de chuva ainda. E no cenário que se desenha agora, qualquer garoa, qualquer chuvisqueiro é o suficiente para manter o risco de escorregamentos, queda de barreiras. E mais, o sol aparece amanhã, o sol aparece na sexta, mas sábado e domingo tem mais umidade e chuva. Não é um intervalo suficiente para recuperar isso. Chuva onde? Na Serra também? Na Serra de novo, metade norte. Então, toda essa região de Serra, o alerta vale até o final de semana, porque o período de sol não será suficiente para secar o solo, para drenar toda aquela água. Mesmo que a água vá descer para os rios, o solo vai seguir encharcado, porque não vai haver tempo para evaporação, para melhorar esse quadro. Tá. O Guilherme continua com a gente. Guilherme, daqui a pouco a gente vai conversar. Só vou interromper, porque nós vamos até São Sebastião do Caí, é isso? Vamos até São Sebastião do Caí, porque lá 91 moradores estão sendo transferidos, né, retirados de casa depois da chuva forte dessa madrugada. Lembrando que na semana passada, outras 16 famílias já tinham sido removidas por causa do ciclone Bomba. O prefeito Clóvis Alberto Pires Duarte está com a gente, vai conversar agora para relatar esta situação problemática e me parece que o Rio Caí está 11 metros acima do normal. É isto, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, um prazer muito grande estar novamente falando com vocês. Realmente, o Rio Caí está, neste momento, a quase 13 metros. 13? Acima do nível normal. Água descendo. Ontem nós removemos 27 famílias, que dariam 91 pessoas. E hoje, durante o dia, nós estamos removendo mais 65 famílias, o que vai dar um total de 122 famílias e mais ou menos 280 pessoas. O pessoal está sendo levado para um bairro aqui da cidade, que é um bairro alto, né? Que não vai água, que não vai enchente. E para que a gente consiga fazer o alojamento desse pessoal com um certo distanciamento por causa da pandemia, sim,
nós conseguimos, além do ginásio municipal, um ginásio emprestado com a paróquia do bairro. Até agradecemos ao padre Neylor, ao padre Alexandre por ter nos cedido. E a gente está levando agora esse restante das famílias para esses 2 ginásios, para que elas sejam ajudadas, né, durante esse período em que a enchente está tomando conta aqui da cidade. E, prefeito, tem ideia de qual é o período que essas pessoas vão ficar aí? Porque o senhor me disse agora que o rio subiu, está 13 metros acima do normal. E a gente tem aí um indicativo que ele deve encher mais ainda, porque essa água está toda descendo. E tem ainda a chuva prevista aí para o final de semana. Como é que o senhor está se preparando para isso? Nós estamos com a nossa defesa civil toda em alerta, né? Porque a previsão seria entre 13 e 13,5, né? Acima do nível normal. Na cidade de Feliz, que é onde o nosso pessoal se orienta, já está baixando. Então, nesse momento, o rio nosso sobe muito, muito lentamente, e a nossa esperança é que que na serra, na parte de cima lá do estado, a chuva não seja tão forte, porque aí sim sobrecarregaria, e aí seria uma enchente assim, talvez uma das maiores da história. Pois é, prefeito, sobre isso, até a nossa meteorologista, Estael Cias, está com a gente no estúdio para falar essa projeção aí para os próximos dias, porque desde quando não chovia, desde quando que o rio não enchia tanto assim aí? Pelo menos 3 anos, é isso? E nós iríamos para o 3º ano. Eu estou no 4º ano de mandato. No primeiro ano aconteceram 2 enchentes e depois disso não aconteceu mais. Então nós estamos há praticamente quase 3 anos sem enchentes. A Estael Cias vai fazer... Mas o pessoal aqui... O pessoal aqui é preparado para isso, já está acostumado, né? Sim. A Estael está acostumado com essa situação. E nós temos que trabalhar porque é para a população tenha segurança, cuidar do distanciamento social é quase impossível, mas nós vamos fazer o possível para que a gente consiga manter essas famílias um pouco separadas umas das outras dentro dos ginásios, para que eles não corram o risco de ainda se contaminar e o problema fica ainda maior. Tem um surto aí, né? A Estael vai falar um pouquinho sobre essa previsão aí para os próximos dias, eu acho que é bem importante para a gente acompanhar. Pois é, né, prefeito? Saímos de uma situação de seca para uma enchente, uma situação de cheia aí na região. E preocupa também, prefeito, o vento sul, que entra em cena já nas próximas horas. Além de trazer a queda na temperatura, ele também, como o senhor falou, a subida é lenta do rio, e ainda com o vento sul, isso também deve ter um efeito importante, aí, não só no Rio Caí, mas em outros rios também da região metropolitana. E são 2 ondas de chuva, né? Em 7 dias, 2 sistemas trouxeram muita chuva para o estado, então a amplitude que essas enchentes estão ganhando aí em toda a parte central e norte do estado se explica pelo volume de precipitação. Com agora do final de semana. E agora no final de semana volta a chover, não será uma chuva em quantidade tão grande, 30, talvez 40 milímetros, mas o copo está cheio, né? Então, para qualquer gota d'água, acaba favorecendo uma situação de agravamento deste quadro, não só de cheia, mas também de escorregamentos e queda de barreiras em áreas de serra. Prefeito, o senhor pode só repetir quantas pessoas estão em abrigos nesse momento? Aí? Nós estamos agora retirando as outras 65 famílias, já haviam 91 pessoas abrigadas. Com essa soma das 65 famílias, nós chegaremos a 260, 270 pessoas. Muita gente. E é muita gente, né? Para a gente colocar dentro de um mesmo ambiente e tentar conseguir fazer com que eles se isolem o máximo possível para não desandar a pandemia, né? Então, tem crianças, tem tudo, né? Então, nós tivemos esse ano já a estiagem, que nos prejudicou bastante, a pandemia do coronavírus, e agora, para completar, nós com problema de cheias. Mas a gente tem que lutar e procurar da população a melhor assistência possível. E tem a alimentação desse pessoal todo também, né, prefeito? Graças a Deus aqui, o pessoal daqui de São Sebastião é muito solidário. Então, alguns empresários já ofereceram ajuda, por exemplo, de caminhões, porque os da prefeitura não são suficientes, para retirar essas pessoas
da enchente. Tá certo. E também a gente sempre conta com a colaboração de alguns empresários que têm restaurantes, que nos dão também uma ajuda. Então, a população, como já é acostumada com esse tipo de situação, a população se solidariza com as vítimas e ajuda também, com a ajuda da prefeitura, ajudando com a ajuda da população, a gente consegue superar esses momentos difíceis. Está com a bandeira vermelha aí em São Sebastião do Caí, né, no distanciamento, só para a gente encerrar, prefeito. Bandeira vermelha, então, mas... Tá certo. Já a gente não confirmou a bandeira vermelha por mais 15 dias e nós estamos agora tentando fazer o máximo possível para que a cidade não pare de forma total, né? Tá certo. Com todas essas ocorrências de fatos que nos prejudicam muito a economia do município. Prefeito Clóvis Duarte de São Sebastião do Caí, muito obrigado pela entrevista aí, que todos tenhamos aí sorte, que o pessoal tenha consciência também, que se cuide, né, mesmo a toda essa situação aí, mas que as famílias compreendam, quem sabe até um trabalho de conscientização com essas pessoas, para que tenham o cuidado a mais aí também com a pandemia. Obrigado, prefeito. Agora, 12h23, eu tenho um recado para vocês. É claro que você já conhece o Sedavan Xarope, especialista no tratamento da tosse, que ajuda a eliminar a secreção e diminui a irritação na garganta. O que você ainda não sabe é que agora chegou o Sedavan Muki, o mais novo integrante da família Sedavan. Sedavan Muki é um comprimido efervescente de acetilcisteína com vitamina C que ajuda a dissolver o muco, auxilia na redução da secreção das vias respiratórias e ainda tem ação antioxidante e propriedades anti-inflamatórias. Preste atenção. Sedavan Muki é a única acetilcisteína efervescente que possui vitamina C e que dissolve em até 1 minuto. E mais, tem um agradável sabor amora. Você precisa conhecer. Você encontra Sedavan Muki nas principais farmácias do Brasil. Sedavan Muki, a única acetilcisteína com vitamina C. Muito bem. Olhem esta imagem. O que é aquilo ali? Não me diz que é um carro. É um carro, Glauco? Olha só. Aonde que é isso, Glauco? Bom, vamos botar os pingos nos is aqui. Acertar tudo direitinho. Olha só, André. Mas o carro era para estar em cima, não embaixo da ponte? Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, né? Olha só que imagem, gente. Pois é. Bom, seguinte, esclarecer a primeira coisa. Aquele exemplo que a gente deu antes do gol foi no Valão Ingá, tá? E agora, este caso aí é no Arroio Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Um carro ficou embaixo da ponte, na verdade deveria estar na parte de cima. O motorista, por algum motivo que a gente não sabe exatamente, ainda está buscando esse esclarecimento, perdeu o controle e caiu dentro deste valão aí. Não houve vítima, logicamente, que isso é a boa notícia, mas para dizer o perigo que está sendo esses alagamentos. De repente, o motorista não enxergou o valão, o fato é que ele caiu o carro dentro do valão aí, não foi resgatado ainda, ao contrário daquele outro que a gente mostrou lá do Valão Ingá, que já foi retirado, aquele gol. Este veículo ainda não foi retirado. Arroio Sarandi, André. E ali, só para a gente esclarecer, são vários arroios. Também o carro daquela imagem anterior de ontem à noite, né, ele também fica nessa região aí. Então deve ser muito aí próximo. É que são vários arroios que se cruzam e que desembocam no Arroio Sarandi. Então, só fazendo essa confirmação do local. Agora, impressionante essa imagem. Foi agora de manhã que o carro caiu, Glauco? Isso mesmo. O dono informou o seguinte, ó, ele vai retirar o carro, mas está esperando o nível baixar, né? Aliás, como todo mundo está esperando, o nível de todas as águas baixarem. Neste caso aí, a retirada só é possível quando a água baixar. Nossa, perda total, não há dúvida disso, né? Imagina o desespero. E essa imagem, aí outro, ó. Essa foi de ontem à noite. Esse, então, é do Valão Ingá, em que o motorista caiu com um veículo Gol dentro do arroio. Esse já foi retirado. Meu Deus do céu. Que assustador. Bom, agora a gente vai acompanhar a situação de Porto Alegre, porque a colega Luciane Coman percorreu a capital e vai mostrar pra gente agora a situação depois de toda essa chuva que caiu durante a tarde e a noite de hoje. Moradores da Zona Norte de Porto Alegre passaram a noite em claro. A chuva, que não deu trégua na madrugada, inundou ruas da Vila Farrapos, perto da Arena do Grêmio.
A água invadiu mais uma vez a casa da Litane. A família mal havia se recuperado dos estragos da semana passada e voltou a perder móveis e eletrodomésticos. Minhas coisas tudo estragado. Geladeira, tudo estragado. Onde é que vocês estão? Só na rua, procurando casa agora. Só para conseguir dormir, porque minhas coisas tudo estragado. Os alagamentos são frequentes na região. Em alguns pontos, a água atingiu as portas dos carros. Não é comum, só que há um descaso em questão dessa parte da Vila Farrapos. A primeira parte da rua Adelino Machado de Souza foi renovada a bomba e, pelo que eu vi, lá está bem, mas aqui está desse jeito. Aqui nesta rua, moradores colocaram móveis, objetos, barreiras para impedir a passagem dos carros e assim evitar que os veículos estraguem lá no meio da via, onde a água está bem mais funda. Os bloqueios também impedem o trânsito dos caminhões. Ao passar, eles geram ondas que atingem com força as casas já alagadas. Quem precisou sair para trabalhar teve que enfrentar a enxurrada. A gente teve que tirar os móveis já de dentro de casa, já minha casa alaga às vezes assim, que nem hoje alagou. Na zona sul de Porto Alegre, mais alagamentos. Em Belém Novo, alguns moradores ficaram ilhados. Começou a subir muito o nível da água da rua. Eu tive que vir aqui resgatar o meu pai e minha mãe. E a gente, situação bastante dramática, Stael. A gente recebendo muitas mensagens no nosso Facebook, eu quero agradecer. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler todas, tá? E nem mostrar a foto de todas, mas vamos guardar aqui nos nossos arquivos para aos poucos a gente falando. Problemas em Sapucaí, em Vacaria, o Vanderli do Carmo mandando aqui pra gente, o Leonardo Aquiles, a Silvana Martini, o Marcos Selva, a Estrada do Nazário, em Canoas, com problemas também. Em Lavras do Sul, a Isidora manda imagens. Em Rolante, a Luciane Lang também teve problemas com o Rio Paranhana, ali em Rolante, né? Rio Rolante também. Isso, Tem o Rio dos Sinos, o Rio Rolante, o Paranhana. Ali é uma região... diversos problemas graves também ali na região do Vale dos Sinos, do Vale do Caí. Stael, a gente está olhando essas imagens aí dessa chuva e a gente, vamos ter aí no final de semana mais chuva, não tão intensa, mas vamos ter chuva. A preocupação agora é essa. A água está descendo, vai passar pelos vales e vai chegar aqui ao Guaíba, Stael. A grande preocupação a partir de agora realmente é toda essa água descendo. É um processo que demora às vezes 3, 4 dias. Então, apesar da chuva diminuir, até nós termos pausa, vem muito frio aí também. É preciso alertar aí quem vai ter que sair de casa, principalmente. Essas pessoas precisam realmente desse auxílio, porque vai esfriar muito amanhã e também no sábado, na sexta, quinta e sexta-feira. Mas a preocupação é que toda a viagem que essas águas vão fazer, desde as regiões de maior altitude, passando pelos vales até chegar ao Guaíba, isso demora 3, 4 dias. Então, aqui na capital, a gente vai sentir mais os efeitos, falando em Guaíba, no final da semana. E ainda tem o vento sul, que também acaba represando um pouco dessa água até ela conseguir escoar para a Lagoa dos Patos. Então, é toda uma viagem que todo esse volume de água vai fazer. Porto Alegre agora. A preocupação a gente vê aqui imagens do Guaíba e há uma grande preocupação para o final de semana, porque choveu em todos os afluentes do Guaíba. Então, são muitos. Então, as vilas ali as ilhas, Guaíba, as ilhas podem ter um efeito importante no final de semana, uma situação de risco de cheia, sim, com toda essa água descendo mais para o final da semana. Diga, Glauco. Stael, você que tem uma ligação direta com São Pedro aí, me diga uma coisa. A ligação é só de lá para cá. Me diga uma coisa, com quanto tempo de antecedência é possível prever um ciclone? E você acha que pode ser o inverno dos ciclones, esse ou não? Na verdade, já o outono foi bem lembrado, Glauco. Por exemplo, em abril nós tivemos 4 ciclones e, inclusive, tivemos uma ressaca forte com destruição. A gente mostrou aqui no litoral, teve uma ressaca forte com destruição. E tudo está se desenhando realmente para um inverno com uma frequência maior de ciclones, como a gente já tem observado, e com intensidade. Eles estão mais fortes justamente sobre o Rio Grande do Sul, com esse grande efeito em trazer chuva e depois muito frio. Então, e ciclones e também frentes frias são os fenômenos típicos de inverno. Está tudo dentro de uma normalidade de fenômenos, mas com maior frequência e, portanto, pelo menos o início da estação bem mais chuvosa. Mas dá para prever com antecedência? Boa pergunta. Dá para prever, sim. A gente previu, na semana passada, a gente estava falando do ciclone bomba e já falava aqui, né, André?
dessa atuação com 7, 8 dias de antecedência. E o nível de acerto da previsão do tempo em meses de inverno e verão é maior em relação a outras épocas do ano. Olha o vento fazendo barulho por aqui. Então, ouviu, Glauco, o barulho? Ouvi. É o vento aqui. Eu olhei para ver se você estava ancorado. Eu estava em pé aqui, ó. Não, mas é o vento que a gente deixou aqui estrategicamente. Tem a visão aqui privilegiada, a gente consegue enxergar toda a cidade, mas fica exposto ao vento também. Então, Glauco, consegue se prever, sim, com 7, 8 dias de antecedência, especialmente nesses meses de inverno e de verão. E temos que usar essa informação justamente para preparar a população. É aí que entra a Defesa Civil, com essa antecedência que se tem acesso, alertar com antecedência a população. A Defesa Civil tem um trabalho fantástico aí no socorro, no pós-eventos meteorológicos, mas o papel da prevenção é fundamental, porque como as pessoas conhecem as suas áreas de risco, sabendo que vai chover, sabendo que tem risco de deslizamento, sabendo que tem risco de transbordamentos, a própria comunidade pode se organizar e se antecipar a isso. Olha, a gente mostrou ontem em Novo Hamburgo, o pessoal já deixa ali uma sacolinha plástica para... Sabe que quando o nível chega ali, o pessoal tem que sair correndo. Agora, e essas áreas de serra mesmo, aquela queda da pedra que acabou vitimando uma pessoa, isso é algo que não acontece de uma hora para outra. O deslizamento de terra, ele não é um processo como uma enchente, como um alagamento. Ele é previsível. Ele é previsível porque ele demora para acontecer. Então, é possível fazer uma ação preventiva. Aquela imagem impressionante, mais uma vez, para quem está chegando agora, 12h33, um carro que caiu. Ele caiu ontem ou hoje, Glauco? Esse foi agora de manhã, é isso? Agora de manhã no Arroio Sarandi, aqui em Porto Alegre. Não, esse caiu de noite, tá? De noite, a gente não sabe exatamente se já tinha passado da meia-noite. Mas o fato é que o dono não conseguiu tirar ainda. Tá trancado. A imagem, sim, agora de manhã. Depois eu quero falar sobre o vento, Estael. Se os ciclones sempre são acompanhados ou não de vento. Antes, o Glauco tem informações, se a gente falava do Vale do Paranhana, tem informações lá daquela região ali no pé da serra, né, Glauco? Três Coroas. Simplesmente o que era rua virou rio, André. Paranhana, aumentou o Paranhana. É verdade. E aí o Corpo de Bombeiros, que tinha que trabalhar, retirar as pessoas das casas, teve que usar um bote... E esse bote quase foi levado pela correnteza, pela força das águas, inclusive. Foram 110 milímetros de chuva em 12 horas, o que é esperado aí para um mês. Choveu em pouco mais de 12 horas em Três Coroas. Os bairros 15 de Novembro e Figueira foram os mais afetados. E este rio, segundo as autoridades, recebe muita água dos outros rios. E é um problema, sim, sempre que chove, há o alerta lá na região de Três Coroas. E alagamento da RS 115, né? Exatamente. Que corta ali, que leva, né, para Gramado, passa tem ali Taquara, aí pega a Igrejinha, Três Coroas, até chegar a Gramado. E assim, o nível sobe rapidamente e também desce rapidamente ali. É incrível o que acontece, escoa de maneira muito rápida. Tá aí, portanto, o registro feito em Três Coroas. Impressionante. Bom, antes da gente falar sobre a questão lá nos vales, a gente daqui a pouco vai falar sobre lá em Lajeado, porque o rio Taquari é outro que subiu muito rápido, então muitas pessoas estão sendo encaminhadas para outros locais. Antes da gente conversar com o prefeito, preste atenção nesse recado que eu tenho para vocês. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta, por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Veja esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, de gripes e também resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, de gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, na irritação da garganta e também tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. E você encontra pastilhas Valda a preços promocionais na rede de farmácias associadas. Muito bem, agora meio-dia e 36 minutos, nós vamos até a região dos vales, vamos até a cidade de Lajeado conversar com o prefeito Marcelo Calmo. O senhor me escuta bem, prefeito? Boa tarde. Tudo bem, André? Te escuto bem.
O áudio está bom. Pelo menos o áudio está funcionando bem, prefeito. Qual é a situação nesse momento aí na cidade, prefeito? Olha, estamos convivendo com uma das maiores cheias dos últimos 20 anos na cidade de Lajeado. Cheias não é novidade para nós, a gente tem essa característica por conta de 2 arroios que cruzam a cidade e desembocam no rio Taquari. E o nosso problema é justamente quando as águas do Taquari elas se elevam, acabam elevando naturalmente esses arroios e aí acabam transbordando, principalmente na região central, na região onde os atos cotidianos eles acontecem com maior frequência e também por causa disso, essas regiões são mais procuradas pelas famílias. E é justamente a região que acaba tendo maior dificuldade e quando os arroios sobem, quando o rio Taquari sobe, a gente tem que fazer a remoção dessas famílias. Quantas? Agora são em torno de 60 famílias já que foram removidas. Área irregular, Essa enchente tem essa peculiaridade de estarmos num período de pandemia, de ser uma enchente que ela cresce na madrugada e aí muitas pessoas também não acreditam com aquele primeiro diagnóstico que se faz de vai ser tal altura, tu tem que sair. Então, aconteceu um retardo natural do deslocamento das famílias, porque elas aguardam a água estar se aproximando para daí sair, mas o volume e a velocidade com que a cheia veio realmente surpreendeu. Prefeito, e essa área é uma área irregular, é isso? Não, é uma área regularizada. Sim. A maior parte delas são construções de muitos períodos. Nós temos o nosso principal parque justamente nessa área, o Parque Professor Teobaldo Dick, e que sempre que acontecem essas cheias, ele acaba embaixo d'água. Mas essa enchente, ela vai trancar várias ruas da cidade. As ruas que o trânsito local utiliza como escape, como área de escape, como atalho. Então, grande parte dessas ruas estarão sendo obstruídas e aí o trânsito se concentra nas vias principais. E, naturalmente, acontece um congestionamento das vias, então, e a gente pede muita cautela e muita tranquilidade para todos os motoristas. E principalmente nesse momento, a gente tem aqui pelo quadro da Secretaria da Saúde, Lajeado, a terceira cidade com maior número de casos, né, prefeito? 1.677 casos de coronavírus, o que eleva, né, a preocupação. O meu colega Glauco tem uma pergunta para o senhor. Mas é justamente em relação a isso. Boa tarde, prefeito. Eu queria saber, já que estamos numa pandemia, o senhor citou isso antes, o seu município já teve muito problema já com o novo coronavírus. O que o município dá para essas pessoas? Tem que dar todos os equipamentos de segurança, tem que dar alimentação. E é possível manter distanciamento ou não? A gente costuma olhar esse quadro do coronavírus de trás para frente. Nós dissemos que nós somos a cidade que tem um dos maiores números de curados do Rio Grande do Sul. O número de ativos nesse momento são apenas 20 pessoas. Então, é um dado muito importante, muito significativo. É uma das cidades que tem o menor número de subnotificações do estado. Mas, independente desses fatores, é um desafio novo, todo o enfrentamento dessa enchente, e procuramos encaminhar as famílias para o nosso Parque do Imigrante, é o local onde acontecem as grandes feiras aqui de Lajeado, Construmóvel, Expovale. São 4 pavilhões e a gente tem procurado deixar o distanciamento entre as famílias. Um pavilhão já estava ocupado com a capacidade máxima, resguardando o distanciamento. Estamos fazendo uso do segundo pavilhão, que já está mais ou menos na metade, são em torno de 60 famílias, como falei para vocês. No primeiro pavilhão foram 37, nesse segundo agora são em torno de 23 famílias que já estão alocadas e tem mais outros 2 pavilhões assim de retaguarda. A prefeitura fornece sim o transporte, fornece a alimentação e nesse episódio ainda tem todo o serviço da saúde, que está oferecendo as máscaras e oferecendo materiais de higiene para que não se tenha um novo foco. E o coronavírus tem essa característica, ele não se preocupa tanto com o frio, ele se preocupa sim com a aglomeração de pessoas. Então
Perfeito. Por favor. O rio está 25,16 metros, né? Quanto que ele está acima do normal, então? Perfeito. O rio ele começa a chegar na primeira casa com 19,80 metros. O curso natural do rio, então, ele é em torno de 15, 16 metros. É cerca de 10 metros acima do seu leito normal que ele está. E desde a primeira casa, então, é quase 6 metros desde a primeira casa. A primeira casa, ela está completamente abaixo d'água nesse momento. A Estael Cias tem uma colocação, né, Estael, nossa meteorologista. Boa tarde, prefeito. Qual é a projeção do senhor de quanto tempo as pessoas vão ficar ainda sob a influência dessa situação de cheia aí do Taquari nesses próximos dias? Qual é a projeção que o senhor tem aí dos órgãos locais? A nossa maior preocupação não são as chuvas que acontecem aqui em Lajeado ou no Vale do Taquari, são sim as chuvas que ocorrem principalmente na Serra, Bento Gonçalves, Veranópolis e na região de Passo Fundo, porque esses rios eles acabam vindo e desagam aqui no Taquari, o que fazem naturalmente a cota do Taquari ser elevada e causa todo o nosso problema de enchente. Olha, naturalmente, a expectativa que a gente tem é que o rio vai subir até a metade da tarde de hoje e depois ele começa a reduzir gradativamente. Então, acredito que até final de semana a gente tenha já a situação normalizada, mas temos que contar também com a condição climática. Eu vejo que na semana que vem está prevendo chuva de novo e não é fora do normal a gente ter uma cheia e alguns dias depois ter um novo transbordo do rio. É bem comum acontecer aqui em Lajeado quando acontecem essas enchentes. Tá, prefeito, só para a gente encerrar, eu estava procurando aqui, eu não estava achando as publicações sobre o coronavírus. O senhor falou, e casos ativos tem 18 casos Lajeado. É uma informação importante. Então, casos confirmados 1.690, mas 1.650 recuperados. São 22 óbitos, né? E 18 casos ativos. Muito bem, prefeito. A gente está à disposição aí, qualquer coisa, só nos chamar. Estamos à disposição. Tá certo? Igualmente. Um abraço. Grande abraço a vocês. Um abraço, obrigado. Muito bem, agora meio-dia e 45 minutos. Meio-dia e 45 minutos. O Glauco fez um chamado ou não? Ou é impressão minha, Glauco? Não? Posso fazer. Acho que o Matheus disse, acho que é impressão. Ô, Matheus, nós vamos pro link então com a Luciane Coman? Tá. Foi um caos em Porto Alegre, né? E ainda de manhã, principalmente Zona Norte e Zona Sul. Essa imagem a gente fez agora de manhã. Olha só onde é que foi parar este carro. A colega Luciane Coman está acompanhando nesse momento a situação dos moradores aqui de Porto Alegre, né, Lu? Pois é, André, eu voltei aqui na Rua Sesimbra, aqui na Medianeira, aqui no bairro Medianeira, que semana passada a gente acompanhou a Rua Sesimbra Jaques, que a gente acompanhou, olha só, a queda dessa enorme árvore. Você deve lembrar, no ciclone da semana passada, quarta-feira da semana passada, exatos 7 dias, uma semana depois, né? A gente voltou a ter o ciclone. Olha só o que a família teve que fazer, né? Amarrou uma lona no telhado, que foi totalmente destruído pela árvore. A gente ainda tem muitos resquícios dessa árvore aí, que tinha em cerca de 20 metros de altura, né? E continua por aqui. E, ó, aqui do meu lado, a moradora, né? A Monique Helena Santos, Rosa, que mora aqui com o esposo, também ali do seu lado, o Márcio, que viveram mais uma madrugada de muito pavor, né, Monique? Mais uma, em menos de uma semana, viveram praticamente tudo de novo. Tá terrível, tá tudo molhado lá dentro, lá, porque a lona não segurou, né? Ela estourou e o que entrou de água foi para dentro, né? Daí agora nós estamos aí, né? Estamos lutando para... Já arrumei R$700 já comprei umas tábuas, comprei forrinho pro quarto. Agora nós vamos correr atrás do resto dos 800 para o rapaz conseguir comprar o resto da telha para nós poder começar, né? Porque vai voltar a chuva de novo agora no fim de semana. Daí, enquanto não tiver chuva, eles vão tocar. Com chuva, sem chuva, eles vão tocar o telhado, porque eu não tenho para onde ir com meus filhos. Sim. Eu não tenho. Monique, conta um pouquinho de novo a história de vocês. Na madrugada da última quarta-feira, ou seja, da semana passada, vocês acordaram com um estrondo. Vocês estavam, inclusive, dormindo, nós estávamos dormindo, estava eu, meu esposo na cama e o neném no meio. Era às 3h20, por aí. Só deu aquele barulhão, assim, que parecia que estava descarrilhando um trem na frente de casa, assim, guria. Foi terrível.
E quando nós vimos, já estava descendo tudo. Meu marido se jogou em cima do nenê e deixamos vir, né? E perderam tudo? Dos quartos, do nosso quarto e do quarto das crianças, perdemos tudo. Só sobrou a parte da cozinha ali, entendeu? E agora com essa chuva, vocês acabaram perdendo mais coisas? Mais coisa, porque o que tinha, o armário que estava sobrando ainda, que dava para botar alguma roupa dentro, a chuva agora molhou, não tem como aproveitar. André, eu vou pedir pro Ernesto, deixa eu ver se ele consegue ali. Eu vou passar aqui na frente da câmera, vou fazer aqui uma... A gente tá com problema no áudio, Lu. Lu. Tá me ouvindo? Oi. Tá longe. Tá muito longe, Lu. De algum problema... tá muito longe. Não tá bom o áudio, não. Tá, tem o telefone 989566912. 989566912. Falar com o Márcio, né? Ou com a Monique. Ou com o Márcio. 989566912. Se alguém puder, faz uma foto. Eu não sei se a prefeitura, eu queria saber se a prefeitura procurou essas famílias aí para prestar ajuda, né? Não sei como é que... isso é o que eu queria perguntar para a Lu, mas a gente vê que o estrago foi grande, né? Nós temos uma capital, uma das mais arborizadas do Brasil. Consequentemente, também é uma capital, né, Estael? Por causa do vento. Falar em vento, Estael, esse ciclone que veio, ele não veio acompanhado de um vento forte, pelo menos até agora, né? A previsão já era essa. O ciclone era menos intenso que o da semana passada. Os nossos alertas, a nossa grande preocupação era em relação à chuva, que sim, ele repetiria o volume de chuva, ou até em algumas áreas choveu mais. Agora, o vento, realmente, a gente não esperava vento tão forte. O ciclone da semana passada chegou a quase 120 km por hora em áreas do litoral, e principalmente a região de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar. Esse, até agora, a gente teve 60, 70 km por hora. Inclusive, Porto Alegre, ontem à noite, chegou a ter rajadas, a região metropolitana, ao redor de 60 km por hora. A nossa grande preocupação era, como havia chovido muito, o risco de queda de árvores após um período de chuva com vento que não nem precisa ser tão intenso, era grande. Sim. E ainda pode ventar. Os galhos ficam úmidos, né? Sim. E ficam mais pesados, mais fácil de quebrar também. Sobre aquela casa no bairro Medianeira, agora eu perguntei para a Lu, ela disse que o que eles receberam da prefeitura foram lonas. Tá aí a imagem da casa que caiu uma árvore. Claro que não tem que sair cortando as árvores, não é isso? Mas a pergunta que eu faço, será que tem uma fiscalização? Tem tantas árvores aí com problemas, né? Apodrecendo, que o pessoal quer, chama a prefeitura e não tem gente para ir lá cortar. Não sei se foi esse caso aí. Diga, Glauco. Não, as pessoas reclamam que muitas vezes querem, inclusive, fazer a poda de árvores e não são permitidas. Isso, exatamente, né? Mas eu acho que tem que haver um controle maior, né? Tem muita árvore velha, árvore doente, eu acho, nas ruas de Porto Alegre, que podem ser uma ameaça, né? Tá certo. E daqui a pouco nós vamos ter informações do Vale dos Sinos, é isso? Vamos entrar ao vivo de lá? Ao vivo com a Aline Schneider atualizando para a gente, porque é uma preocupação que se tem, né, com o Vale dos Sinos também, porque essas águas estão descendo antes de chegarem no Guaíba, elas passam pelo Rio dos Sinos. Aliás, são 4 ou 5 rios que formam o Guaíba, que até hoje a discussão é lago é rio. Mas tá aí ele, o Guaíba, eu já nem falo mais. Eu falo o Guaíba, que é o Rio dos Sinos, o Jacuí, o Taquari... O Paranhana. Paranhana deságua que o Paranhana, o Paranhana, ele se junta no Rio dos Sinos, né? São 4 ou 5. O Gravataí. Também faltou o Gravataí. Rio é que não falta nesse estado, é uma coisa impressionante. Muito bem. Meio-dia e 50, faltando 10 para a 1 da tarde. Que tempos estamos vivendo, hein? Mas é no meio de toda esta insegurança, né, quanto à saúde e também financeira, que nós temos uma oportunidade imperdível para compartilhar com vocês. É o plano de saúde da IBCM, feito para o servidor público municipal e estadual. A IBCM possui mais de 90 anos de atuação, com unidades próprias e ampla rede credenciada aqui no estado. Conta ainda com diversas especialidades médicas, incluindo terapias e odontologia. Olha só que bacana. E a mensalidade é a melhor do mercado. E mais, não tem coparticipação. Você e sua família cuidando da saúde sem pesar no bolso.
é mesmo uma excelente oportunidade, não é verdade? Então, fale agora mesmo com a IBCM no telefone 51 32 30 5511 ou acesse ibcm.org.br para saber outras informações. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Meio-dia e 52, meio-dia e 51, tá na hora do esporte. Hoje eles estão me tonteando, o Leandro está me tonteando, agora eu tenho que virar para a direita aqui, Glauco Paza. Conhece o Leandrinho, né? Tu conhece o Leandrinho? Conheço. E aí, meu irmão Glauco Paza, para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. O que nós temos agora no esporte? Que história é essa do futebol? Parece que temos aí uma sinalização de que volta aqui no estado, é isso? É que assim, o futebol está voltando no Brasil em locais que inclusive estão em situação pior em relação à pandemia, por isso a pressão, logicamente, que aumenta também. Agora Santa Catarina liberou o futebol também, até por isso o Grêmio permanece com a ideia de ir, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os últimos clubes da Série A fazem testes. A gente lembrou que ontem o Brasil de Pelotas já havia detectado nos testes que fez um caso positivo, tá? E o Pelotas também fez uma bateria de testes nos seus jogadores, ninguém foi detectado, só que a dupla Brapel não pode treinar por enquanto. Vai ser treino online, vai ficar de casa treinando ali, sem poder ter o contato físico, nem o treino físico, porque a prefeitura não autorizou. E um grande susto no Beira-Rio em relação à pandemia. Mas que susto é esse? Mais gente? Que susto é esse? Olha, o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, esteve com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi numa audiência no último dia 30, 8 dirigentes de clubes com o presidente da República para tratar de contratos lá. E aí ficou aquela questão, né? Teve gente fazendo exame, logo que ficou sabendo que o presidente Jair Bolsonaro positivou, deu resultado positivo para a Covid-19. Presidentes, por exemplo, do Palmeiras, do Curitiba. Mas e aí? Marcelo Medeiros, presidente do Inter, já teve a Covid. Até que ponto isso elimina a possibilidade de contrair novamente? Eu falei há pouco com o presidente e ele disse que não pretende fazer um novo teste porque, conforme o médico, ele já está imune. Já tem, através do seu sistema... Pois não? Não, através do sistema imunológico. Mas é que a hora eu fiquei pensando aqui... Mas ele pode passar para outras pessoas? Pois é, conforme a gente tem de informação, não poderia. Passar no sentido de ele, por ter estado com o presidente, ter cumprimentado, ter falado com o presidente, o vírus estar nele... Sim, mas naquele momento imediatamente posterior, né? Não agora. Aí tá, por isso a higienização das mãos, enfim, mas daqui a pouco se ele está acompanhado lá e encontra uma pessoa no hotel, por exemplo... Sim, isso sim. Por isso que todas as pessoas naquele ambiente já estão tratando de fazer o exame. Exato. Agora, o presidente diz que está tranquilo, que com ele não vai acontecer e o médico que orientou. E a gente vai continuar acompanhando e desejando que, de fato, né, continue tudo bem com o presidente Medeiros. Obrigado, Glauco. E agora a gente vai para o Vale dos Sinos, porque a chuva continua e o nível do Rio dos Sinos continua subindo. A Aline Schneider vai conversar com a gente ao vivo. Aline, tu estás aonde nesse momento? Aline, boa tarde. Oi, André. Boa tarde a todos. Nesse momento eu estou em Campo Bom, ao lado de Novo Hamburgo, e hoje pela manhã acompanhei a Defesa Civil no bairro Barrinha, que fica ao lado do Rio dos Sinos, aqui na cidade. Lá, o nível já está a 6 metros e 40 centímetros. O normal são 2 metros e 20. Se chegar até os 7 metros e 21, já tapa a rua, já fica coberta pela água. E passando dessa medida, então pode atingir as casas também. A grande preocupação das autoridades aqui no município é com aquela enchente que deu em Igrejinha e Parobé, que deixou 150 pessoas precisaram deixar as suas residências, e aquele aguaceiro todo, a previsão é que venha para cá, André. Por isso que nos próximos 2 dias, pelo menos, Defesa Civil em alerta aqui no município. A estrada Pio 12, que leva aqui Campo Bom até Lomba Grande, uma parte dela, inclusive, desmoronou por conta do volume intenso de chuva. Pedras já foram colocadas ali no local, para assim que o tempo der uma firmada, essa obra já vai ser realizada.
mas existe o risco total de desmoronamento ali naquela localidade. O volume foi muito expressivo, em 24 horas, 90% do esperado para todo o mês de julho aqui no Vale dos Sinos. E ali naquele bairro Barrinha, a situação poderia ser ainda pior. Se não fosse uma obra que foi realizada, uma ponte seca, foram 4 pontes secas que foram realizadas há cerca de 4 anos. E o que acontece? Quando chove muito, o aguaceiro do Rio dos Sinos primeiro encharca uma barragem que fica ao lado. É uma barragem muito grande que vai daqui de Campo Bom até Lomba Grande. Depois dessa barragem encharcada, aí essa água volta para o rio. É nesse ponto que estamos no momento. Obrigado, Aline Schneider, que vai continuar acompanhando e nos atualizando sobre a cheia que também, né, atinge essa região do Vale dos Sinos, o Rio dos Sinos subindo. É um lugar muito bonito esse trecho aí que vai de Campo Bom até Lomba Grande, mas tem muitos sítios e muitas baixadas que é onde os arroios, né, interrompem, inclusive, né, a passagem dos carros. Bom, gente, olha só, em função da cobertura das chuvas aqui no estado, né, a gente que está acompanhando aí todo o tempo, a reportagem sobre as drogas num presídio, reportagem exclusiva, vai ficar para amanhã. Olha só, os caras têm uma maior criatividade. E a gente vai atualizar também amanhã sobre a investigação do sequestro de uma motorista de aplicativo aqui na capital. Lembram que o criminoso gravou com ela, assim, torturou? Amanhã também a gente apresenta, mas hoje a nossa dedicação, ela foi de fato para a previsão do tempo, Estael. E como é que fica agora o tempo, então, para os próximos dias, hein? Pois é, André, nós tivemos aí, então, é até interessante só fazendo uma contribuição aí do que a Aline falou. Realmente choveu muito na região metropolitana, volume perto da média histórica, mas não preocupa só isso, a água da serra toda, que foi muito maior até do que da Grande Porto Alegre, está descendo. Então, o Rio dos Sinos realmente nos próximos dias vai subir mais, tem todo esse monitoramento nos rios da Grande Porto Alegre. Mesmo parando de chover, esse processo da subida dos rios não para, então a preocupação segue, o tempo melhora. Já nas próximas horas tem sol lá na fronteira oeste, queda forte da temperatura, alerta para frio intenso com marcas negativas na quinta, na sexta, principalmente na sexta. Na quinta-feira caindo bastante, na sexta e no sábado as manhãs muito geladas. Quinta e sexta-feira tem predomínio de sol, mas o sábado e domingo volta a ter chuva e de novo na metade norte do estado. Em geral, chuva em menor quantidade, mas no cenário de risco que estamos, qualquer chuva representa risco, especialmente para os trechos de serra que ainda se encontram aí com solo encharcado e não vai ter essa recuperação só 2 dias de sol, né, André? Bom, e a gente pede, né, Estael, aproveitando assim nesse momento que nós vivemos, e a gente tem que olhar para frente e seguir, né? Temos a pandemia, temos o problema de vento, temos o problema de chuva, né? Então o pessoal se mantenha positivo, se cuidando, né? Ajudando dentro do possível, procurando defesa civil, para que a gente consiga, né, enfrentar essas dificuldades que nós, do inverno frio, estamos acostumados, mas em meio à pandemia. Então, ficamos por aqui, não é mesmo, Glauco Paza, com estas imagens, né, do arroio, o arroio Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, onde mais um caiu e ficou trancado na ponte. Ontem foi ali próximo esse carro que também caiu, o motorista se perdeu e ficou, ainda bem que saiu bem disso tudo, foi apenas susto. Ficamos por aqui, 19h20, a segunda edição. Tchau, tchau.